Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro desta quinta-feira. Nós estamos chegando com mais uma edição do programa Pai Eterno e eu já agradeço você por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho ou a caminho de algum lugar onde quer que você esteja, nos acompanhando pelo celular ou pelo tablet. Muitíssimo obrigado pela sua sintonia, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Um dia de paz e de alegria, um dia abençoado na sua vida, dia de tomar posse da bênção do Pai Eterno para a nossa vida. E eu te convido a sempre estar sintonizado no amor do Pai em nossos corações, para que possamos acolher esta graça, para que possamos ser sinais do amor de Deus, onde quer que estejamos. O Senhor nos quer para Ele e por isso nos dá condições de podermos realizar a sua obra, realizar a sua graça. Para isso também eu convido você a mais uma vez tomar a decisão de evangelizar conosco. Começo de programa é momento da gente sempre conclamar a todos para ligar para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com para juntos evangelizarmos. Você gosta da programação da TV Pai Eterno? Você gosta de estar conosco durante todo o dia, rezando, se inteirando de notícias, de boas notícias, de coisa boa para fazer o bem? Então, faça parte dessa família de amor e nos ajude para levar esse sinal a mais e mais famílias que não conhecem ainda o amor e a devoção ao Divino Pai Eterno. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. Vamos pedir a graça de Deus e a bênção do Pai Eterno. Hoje é dia 12 de setembro, dia em que a igreja celebra São Guido. Durante o nosso programa, nós vamos rezar pedindo a sua intercessão. Nós estamos no mês de setembro, que é marcado por uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. E hoje nós vamos conversar com o doutor Cláudio Rogério Vieira de Souza, que é psicólogo no nosso Santo Café. Aqui você também fica por dentro das principais notícias e informações da igreja. É quinta-feira, é dia de participação do nosso correspondente em Roma, Silvanei José. E este é o programa Pai Eterno, que só está começando. Antes da gente ir para a nossa oração inicial, eu quero pegar o bom dia aqui da Thalita Carvalho, que está conosco, interagindo com você de um modo especial através das redes sociais. Thalita, bom dia, que alegria podermos iniciar essa quinta-feira no amor do Divino Pai Eterno. Bom dia, Padre Wellington. Uma alegria estar aqui mais uma vez nesta quinta-feira, começando a nossa edição de hoje do programa Pai Eterno. Bom dia a você que nos acompanha pela internet, pela televisão. É um prazer ter você conosco todas as manhãs e já estou esperando a sua mensagem, o seu recadinho nas nossas redes sociais. TV Pai Eterno, tudo junto no Instagram e também na nossa página no Facebook, TV Pai Eterno. A sua mensagem, o seu recadinho pode ser lido aqui durante o nosso programa. Deixe para nós o seu pedido de oração, o seu agradecimento, que eu posso ler o seu recadinho no ar. É muito importante para nós sua participação e a Thalita está juntinho ali, ligadinha nas redes sociais, para poder colher e registrar a sua participação aqui no nosso programa. Agora é momento de rezarmos, pedirmos a Deus a bênção para esse início de programa. Por isso, juntos, vamos louvar e bendizer o Divino Pai Eterno e, neste gesto de acendermos as nossas velas do nosso oratório, nós também pedimos ao Senhor que louve, através de suas obras, a obra que Ele mesmo realizou, a obra de suas mãos, que somos cada um de nós. Nós somos amados de Deus e por Ele queridos.
Ele nos quis para Ele. E é por isso que o Senhor, ao nos convocar, ao nos chamar para Ele, Ele nos capacitou, Ele nos escolheu. E através da luz que vem de Deus, Ele ilumina os nossos passos, os nossos caminhos e nos coloca sempre diante de um desafio novo. Afinal de contas, é um novo dia. E para isso, nós somos chamados a superar as dificuldades, as adversidades que todo dia que começa nos coloca diante. Então nós vamos pedir ao Senhor que abençoe, fortaleça e proteja mais esse dia, essa quinta-feira, dia do Senhor, dia em que nós sempre voltamos o nosso coração na vida da igreja para louvarmos e bendizermos a Santíssima Eucaristia, Jesus vivo e presente no meio de nós. Convido você a rezar comigo. Senhor, começamos este dia agradecendo por Tua presença em nossa vida e por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado, meu Deus, por sempre me proteger. Peço que proteja o meu agir e o meu caminhar nesse dia. Não me deixe cair e segure firme em minha mão. Tu és a minha cura, Tu és o meu socorro e o meu milagre. Meu Senhor, abençoe minha família, para que não haja tristeza nem discórdia, sofrimentos e desentendimentos, e com Sua presença encha-nos de paz e amor. Pai, com a Tua destra protetora, cuida do meu lar, que a Tua presença possa ser sentida por toda a minha família. Amém. Vamos buscar na Palavra de Deus a inspiração para continuarmos a nossa caminhada. Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Você está com a sua Bíblia aí perto de você? Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: A vós que me escutais eu digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e rezai pelos que vos caluniam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. A quem te tirar o manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e não reclames de quem te tira o que é teu. O que quereis que os outros vos façam, fazei-o a eles igualmente. Se amais os que vos amam, que merecimento tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que merecimento tereis? Também os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que merecimento tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em retribuição. Então será grande vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e para com os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis os outros, e Deus não vos julgará. Não condeneis, e Deus não vos condenará. Perdoai, e Deus vos perdoará. Dai, e Deus vos dará. Derramará em vosso regaço uma medida boa,
comprimida, sacudida e transbordante. A mesma medida que usardes para medir os outros, vos será aplicada também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho não pede para suportar ou conviver, nos é pedido para amar. Dom supremo e maior deixado por Jesus para que possamos buscar diariamente a nossa santificação. Amar como Jesus amou é o mandamento de vida do cristão. Quantas vezes fomos feridos na face e oferecemos a outra? Que situação difícil de enfrentar. Nosso desejo primeiro não é oferecer a outra face, não é verdade? Muitas vezes esse evangelho nos faz ver um cristão passivo exteriormente, que não reage a insultos, a difamações e até aos maus tratos. Porém, não é verdade, meus irmãos, muito pelo contrário. Esse evangelho nos faz altamente ativos espiritualmente, pois mexe com o nosso eu, exercitando os dons espirituais e as virtudes existentes dentro de cada um de nós, nos fazendo perfeitos, como nosso Pai Celeste é perfeito. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Se conseguirmos viver este versículo, já estamos num estágio de vivência cristã admirável, superior. Esta mensagem mostra claramente o amor radical de Jesus e do Pai eterno, e que deve ser um sinal de identificação entre os cristãos. É um amor tão desmedido que põe à prova os discípulos e nós também, pois é o amor incondicional, sem limites, o amor aos inimigos, que não pode ser compreendido nos padrões terrenos e que só acontece se estiver muito bem alicerçado na fé em Jesus. Assim como julgarmos, seremos julgados, como condenarmos, seremos condenados, mas também como perdoarmos, seremos perdoados. É nesse contexto onde Jesus nos chama à generosidade, ele também chama a Deus de Pai pela primeira vez em sua vida pública. O Pai é nosso exemplo. Ser como Ele é ser generoso, pois Ele não julga, não condena, mas perdoa as ofensas e dá sem medida. E nos esforça a também fazermos a exemplo do que Ele faz para conosco. O Pai nos ama com tanta intensidade que jamais poderá superar esse amor. Estejamos certos de que nunca poderemos retribuir tanta generosidade que vem das mãos do Pai eterno. Que todos unidos façamos um esforço de fazer este mundo melhor, através da palavra de Deus, que é a verdadeira chave para abrir as portas do coração da humanidade. E como conseguiremos isso? Onde está o grande segredo dessa chave? Está no versículo 36 do Evangelho que acabamos de ouvir. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Jesus nos chama a um ideal mais pleno, mais radical: amar os nossos inimigos. Não há nada mais evangélico do ponto de vista das raízes da palavra de Jesus do que esta máxima de São Lucas em seu Evangelho. Certamente difícil de ser colocado em prática, mas não impossível. Este ideal pressupõe naturalmente um uso da liberdade muito maduro, ser livre para amar como eu quero, mas como Deus quer que nós nos amemos, sem impor condições para o amor. Amar quem nos ama, quem nos elogia, quem nos prestigia, é muito fácil. Todo jogo dos interesses humanos passa por esse tipo de relação. Mas amar quem nos prejudica, quem nos amaldiçoa, quem não corresponde às nossas expectativas,
é mais difícil e impossível sem a graça de Deus. Peçamos ao Pai Eterno a graça de buscar viver fraternalmente a alegria do ressuscitado em nossas vidas. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Vamos agora pedir a ajuda daqueles que já contemplam a face de Deus. É momento de rezarmos com o Santo do Dia. Neste dia 12 de setembro, como nós dissemos no início, é dia de São Guido. São Guido viveu entre os anos de 950 e 1012. Filho de camponeses da região belga de Brabante, era uma pessoa mansa, generosa, desapegada dos bens materiais e atento às necessidades dos mais pobres. É considerado um dos antecessores de São Francisco de Assis pelo seu testemunho de pobreza e busca de uma igreja fiel aos valores do Evangelho. Desejoso de levar uma vida de oração e de serviço aos mais pobres, deixou a casa de seus pais e foi ser sacristão numa cidade perto de Bruxelas. Quando ficou órfão, decidiu ser comerciante, pois teria mais recursos para auxiliar e socorrer os pobres e doentes. Mas seu navio, repleto de mercadorias, afundou nas águas do rio Sena. São Guido viu nesse acontecimento um recado de Deus de que não era esse o caminho que ele devia trilhar. Vestiu então o hábito de peregrino e durante 7 anos, percorreu as extensas e perigosas estradas da Europa, visitando os santuários existentes naquele tempo, chegando finalmente à Terra Santa. De volta dessa longa peregrinação, já muito fraco e doente, parou em uma pequena cidade perto de Bruxelas, onde foi acolhido por um sacerdote e pouco tempo depois morreu com fama de santidade. São Guido morreu em 1012 e por muito tempo seu sepulcro permaneceu esquecido, mas depois seu culto ressurgiu e no local de seu túmulo foi erguida uma igreja onde se encontram até hoje suas relíquias. Vamos juntos rezar a oração a São Guido. Ó Pai eterno, que nos alegrais com a celebração do bem-aventurado confessor São Guido, fazei que imitemos suas atitudes e ações louváveis e mereçamos por sua intercessão a proteção contra todas as doenças corporais e espirituais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Guido, rogai por nós. Talita, como estão as nossas redes sociais? Nesse momento do nosso programa, estamos ainda no primeiro bloco, depois de rezarmos a palavra de Deus, pedirmos a bênção do Santo do Dia, a sua intercessão junto a Jesus. É momento de voltarmos o nosso olhar para aqueles que estão participando do programa. E muita gente, Padre Wellington, pedindo as bênçãos do Pai Eterno nas nossas redes sociais. Muitos pedidos sendo postados aqui a todo momento. A Shirley Rodrigues Furtado pede oração para que o Pai Eterno cure o joelho dela. Ela passou por uma cirurgia e precisa se restabelecer. A Josi Silva pede orações por uma perícia médica que ela precisa fazer e pede pela saúde dela, de toda a família e dos amigos também, né? Ela é de Águas Lindas, de Goiás, interior aqui do estado de Goiás. A Aparecida Isabel pede orações para todos os que sofrem de ansiedade e depressão. Ela pede ainda pela saúde da irmã, que se chama Ana, e do pai, que se chama Raimundo, e pede também pela saúde dela. O Luciano Lima também deixou a participação dele, ele é do município de Triunfo, lá em Pernambuco. Ele pede oração pela família e por todos os que sofrem de depressão. Ele pede também pelo padre Otaviano, ele disse aqui que é pároco na paróquia Nossa Senhora das Dores, lá em Triunfo, no Pernambuco.
E ainda a participação da Zélia Campelo, de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Ela pede oração e intercessão do Pai Eterno para ela e para toda a família, em especial pela mãe, a dona Gessilda, e as irmãs Nilda e Lenira. Nosso programa só está começando. Você ainda pode deixar a sua mensagem, o seu recado nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook da TV Pai Eterno. Deixe lá o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Estou aqui ligadinha nas redes sociais da TV Pai Eterno e a sua mensagem pode ser lida ainda hoje durante a edição do nosso programa Pai Eterno desta quinta-feira. É isso mesmo, e a gente já agradece desde já todos os contatos que são feitos, desde aqueles que deixam seu recado nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também daquelas pessoas que estão ligando para o nosso call center, entrando em contato com os nossos atendentes, deixando os seus dados para receber a carta mensal do Padre Robson, colaborando conosco nessa obra de evangelização. Agora é momento de ficarmos antenados com aquilo que acontece na igreja, no Brasil e no mundo. É momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. Os bispos que foram eleitos para a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia se encontraram pela primeira vez na sede da CNBB em Brasília, nesta semana. Segundo o bispo de Paranaguá, Dom Edmar Peron, presidente dessa comissão, os bispos estão analisando e pensando projetos para o quadriênio que vai de 2019 até 2023. Uma das sugestões, de acordo com ele, é a de organizar um grupo para que se possa pensar sobre o Sínodo da Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, e que tem como foco identificar novos caminhos para a evangelização dos povos indígenas. Outro ponto de destaque na reunião é a questão do acesso das pessoas celíacas à comunhão eucarística. A comissão pretende, neste quadriênio, elaborar orientações a fim de garantir a comunhão eucarística segura das pessoas celíacas, uma condição autoimune, desencadeada pelo consumo do glúten, presente no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e derivados. A Pastoral Juvenil está atenta aos meses temáticos propostos pela Igreja no Brasil. Em agosto, com o mês vocacional, e agora em setembro, com o mês da Bíblia. Algumas iniciativas têm sido propostas para promover a animação bíblica das juventudes espalhadas pelo Brasil. Nós, inclusive, mostramos aqui uma matéria sobre o trabalho que está sendo feito nesse mês da Bíblia. O bispo de Valença, no Rio de Janeiro, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, Dom Nelson Francelino, escreveu um artigo com as propostas para o redescobrimento da leitura orante da Palavra de Deus. A equipe de comunicação da Pastoral Juvenil também quis oferecer uma contribuição com uma série de vídeos que estão disponíveis no YouTube e no IGTV, plataforma do Instagram, com o título Sim, Somos Fortes. O presidente da Comissão para a Juventude da CNBB propôs 3 atitudes fundamentais que devem ser cultivadas dentro de si ao se aproximar da Palavra de Deus. A leitura lenta, atenta e amorosa. Este deve ser um esforço diário, como um alimento para a alma. Vamos conferir o vídeo dessa semana, inspirado na Carta de São João. Deus tem sempre a iniciativa, nos alcançou e nos amou primeiro. Por isso, somos chamados a amá-lo e a amar o próximo. Este amor gera em nós o desejo de testemunhar a Cristo, por meio de nossa fé e de nossos atos justos. Podemos recuperar o brilho em nossos olhos. Podemos sonhar outra vez os sonhos mais altos. Podemos acreditar que os combates já estão vencidos se contamos com as forças do nosso Deus. Podemos correr mais rápido, carregando em nossos corações a profecia do amor e da misericórdia para as juventudes dos 4 cantos da terra.
a fim de despertar e promover as sementes do Verbo já presentes no coração de cada jovem que acredita e se empenha pela construção do reino de Deus, reino de paz, justiça e alegria. Parabéns à equipe dos Jovens Conectados e à Comissão para a Juventude da CNBB, bem como à Pastoral Juvenil, pela preparação destes vídeos temáticos para o mês da Bíblia. Hoje, na série Voz da Amazônia, o comunicador da Arquidiocese de São Luís, Paulo Vitor da Silva, fala da pluralidade de rostos na igreja local e dos desafios encontrados. Ele acredita que, a partir do Sínodo da Amazônia, possa ser gerada uma cultura do encontro entre os diferentes povos e culturas e uma maior proximidade da igreja. Confira no vídeo. A Amazônia é pluralidade. Na Arquidiocese de São Luís, no Regional Nordeste 5, nós temos diferentes dioceses, cada diocese com o seu rosto. O que se percebe, e num coletivo, é um rosto de clamor, que pede, olhe para nós. Nós estamos aqui, nós temos necessidades, nós temos dificuldades, nós precisamos ser vistos e ouvidos em nossas diferentes necessidades, mas que compartilhamos da casa comum. Em nossa Arquidiocese, nós encontramos vários e diferentes desafios. Um dos principais é a questão econômica. Saneamento básico, por exemplo, nós temos comunidades que têm um agravante de saneamento básico. Há paróquias, por exemplo, que sofrem ainda com a situação de valas. Nós temos valas a céu aberto em que comunidades inteiras, famílias vivem no entorno. E são famílias que muitas vezes estão desprovidas de trabalho, de assistência social, em que o poder público não alcança. Fora isso, nós temos comunidades ainda em situação de favela, nós temos comunidades que não têm moradia e aí existem então as submoradias. Para alcançá-las, para tentar atender essa demanda, exige então um plano específico, um olhar bem específico para cada comunidade. A importância da comunicação para a igreja na Amazônia é volver um olhar justamente para a especificidade dessa comunidade. A igreja na Amazônia então tem o seu rosto, tem os seus desafios, olha para eles, as comunidades que estão dentro desse desafio da Amazônia Legal, mas aquelas que estão no entorno e que também conhecem os desafios que estão ali do agronegócio, da não presença do governo, de políticas públicas que atendem. Então, quando a gente pensa em comunicação para a igreja na Amazônia, é justamente olhar para esse povo e entender aquilo que precisa ser dito na dimensão profética da igreja. É anunciar o evangelho, mas é também denunciar os males que ferem este povo. Eu sonho para a igreja na Amazônia, a partir do sínodo, que possa gerar uma cultura do encontro com esses povos, com essas comunidades, que haja uma aproximação maior dessa igreja. O Papa Francisco pede, seja igreja em saída, que nós possamos ser de fato uma igreja em saída, que vai ao encontro dessas comunidades, que conhece as suas dificuldades e que com ela dialoga, que com ela leva a boa notícia, mas que dela traz os seus anseios e que denuncia o seu papel profético de comunidade de fé. É isso aí, através da Repam e deste momento da Voz da Amazônia, você fica por dentro da preparação do Sínodo da Amazônia, que acontecerá no mês de outubro, mês missionário extraordinário, conclamado pelo Papa Francisco. E aqui no programa Pai Eterno, você fica por dentro das principais notícias do Papa Francisco. Vamos conferir agora a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. De volta a Roma de sua viagem apostólica internacional, o Papa Francisco se reuniu ontem de manhã na Praça São Pedro com milhares de fiéis e peregrinos para a tradicional audiência geral.
A sua catequese foi dedicada aos 3 países que visitou: Moçambique, Madagascar e Maurício. Agradeço a Deus que me concedeu realizar este itinerário como peregrino de paz e de esperança, disse o Papa, agradecendo quem contribuiu para a realização da viagem. O Evangelho é o fermento mais poderoso de fraternidade, disse, de liberdade, de justiça e de paz para todos os povos, e busquei levar este fermento àquelas populações. Recordando depois cada etapa, em Moçambique disse que o objetivo era espalhar sementes de esperança, paz e reconciliação numa terra que tanto sofreu no passado recente, por causa de um conflito armado e que recentemente foi atingido por 2 ciclones que causaram muitos danos graves. Por sua vez, a Igreja continua a acompanhar o processo de paz que fez um passo avante em 1º de agosto passado com um novo acordo entre as partes. De Maputo, o Papa se transferiu a Antananarivo, capital de Madagascar, um país rico de belezas e recursos naturais, mas marcado por tanta pobreza. Fiz votos para que, animado por seu tradicional espírito de solidariedade, o povo malgache possa superar as adversidades e construir um futuro de desenvolvimento, conjugando o respeito pelo meio ambiente e a justiça social. Mencionou ainda a visita à Cidade da Amizade, a Camassoa, fundada pelo missionário padre Pedro Peca, e na pedreira elevou a Deus uma oração pelos trabalhadores. Já a segunda-feira foi dedicada à República de Maurício, famosa meta turística, mas que foi escolhido pelo Papa como local de integração entre diversas etnias e culturas. E contou que, ao chegar na casa episcopal, encontrou um maço de flores que lhe foi enviado pelo grande imame, como sinal de fraternidade. A missa foi celebrada no monumento de Maria, Rainha da Paz, em memória do beato Jacques Désiré Laval, conhecido como o apóstolo da unidade mauriciana. O Evangelho das Bem-aventuranças, carteira de identidade dos discípulos de Cristo, afirmou, é antídoto contra a tentação de um bem-estar egoísta e discriminatório e é fermento de verdadeira felicidade. Antes de fazer sua exortação final, Francisco explicou que chegou no início da noite de terça e logo foi à Basílica de Santa Maria Maior rezar. Antes de iniciar uma viagem ao regressar, vou sempre até Nossa Senhora, da Salus Populi Romani, para que seja ela a me acompanhar na viagem como mãe, a dizer-me o que devo fazer, a custodiar as minhas palavras e os meus gestos. Com Nossa Senhora, disse, viajo seguro. Ao final da audiência, o Papa saudou os peregrinos de língua portuguesa, em especial os novos estudantes do Colégio Pio Brasileiro, aqui de Roma, a Associação Unicanto de Londrina e os grupos de fiéis de Nova Friburgo, Faro e Lessa da Palmeira. Eu os encorajo a serem em todos os lugares testemunhas de esperança e caridade. E se algumas vezes a vida provoca turbulências espirituais em seu coração, busquem refúgio sob o manto da Santa Mãe de Deus. Somente ali encontrarão paz. Já na coletiva de imprensa no voo de volta da África a Roma, Francisco recordou a alegria das crianças que encontrou e afirmou que o Estado tem o dever de cuidar da família. Falou das críticas que recebe. Não gosto, disse, quando dão um sorriso a você, mostrando os dentes e depois apunhalam pelas costas. Isto não é leal, não é humano. A crítica é um elemento de construção. Essa é a dinâmica da verdadeira crítica. Em vez disso, a crítica das pílulas de arsênico é como jogar uma pedra e esconder a mão. Isso não serve, não ajuda. Quando falam do Papa, não gosto desse Papa, o critico, falo, escrevo um artigo e peço que ele responda. Isso é justo. Fazer uma crítica sem querer ouvir a resposta e sem fazer o diálogo é não amar a Igreja, é seguir atrás de uma ideia fixa, mudar o Papa ou criar um cisma. A Igreja ouve tantos cismas. Eu não tenho medo de cismas, disse Francisco. Rezo para que não existam, porque está em jogo a saúde espiritual de tantas pessoas. Falando sobre a xenofobia, é uma doença humana como o sarampo. É uma doença que entra num país, entra num continente e colocamos muros. Mas os muros deixam sozinhos aqueles que os constroem, recorda Francisco. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, por nos deixar mais informados acerca do dia a dia, das ações do Papa Francisco e de tudo o que acontece na Igreja a partir do centro do catolicismo, a cidade-estado do Vaticano, no coração de Roma.
Agora, Thalita, como estão as nossas redes sociais, a participação do povo de Deus que acompanha o nosso programa todos os dias aqui na TV? Vamos agora com a participação da Carla Mendonça Colares, Padre Wellington, que pede um milagre ao Pai Eterno. Ela escreveu que está precisando muito de um emprego. Que o Pai Eterno te abençoe, Carla, e que esse problema logo seja resolvido. A Maria de Fátima, da cidade de Barra do Rio dos Bugres, em Mato Grosso, pede intercessão ao Pai Eterno pela mãe dela que tem Alzheimer. A Maria de Fátima pede também sabedoria e força para que ela possa cuidar da mãe. A Maria do Carmo Pita, de Sumaré, em São Paulo, agradece ao Pai Eterno por mais um dia. E a Nath Fressato escreveu aqui para nós agora há pouco, pedindo orações para a dona Angelina. Ela diz que a dona Angelina assiste o programa Pai Eterno todos os dias, é muito devota do Pai Eterno e está no hospital internada esperando alta. Então, fica o nosso beijo aqui para a dona Angelina. Obrigada por sempre nos acompanhar. Que o Pai Eterno te abençoe, que a senhora logo tenha alta e tenha muita saúde. E a Jeane Mendes, de Laranjeiras, em Sergipe, pede por saúde física e espiritual, pede pelo glaucoma da irmã, a Ediene, que o Divino Pai Eterno possa socorrê-la, né? Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também proteja a irmã que tem glaucoma. Então, você que ainda não deixou o seu recadinho para nós, a sua mensagem, ainda dá tempo, ainda tem muito programa Pai Eterno nesta quinta-feira. Conte para nós o seu pedido de oração, o seu agradecimento, que logo, logo a gente pode estar lendo aí a sua mensagem no ar durante o nosso programa de hoje. É isso mesmo. E desde já, louvamos e bendizemos a Deus pela vida de todos os telespectadores, gente que está rezando conosco e está se inteirando de tudo aquilo que acontece na igreja, no santuário de Trindade, nas boas ações que a igreja no Brasil também realiza. Tudo isso você encontra aqui no nosso Encontro da Fé com a Informação, o programa Pai Eterno. Todos os dias a Associação Filhos do Pai Eterno recebe milhares de testemunhos. São graças alcançadas pela devoção ao Divino Pai Eterno. E, direto da Central de Atendimento da TV Pai Eterno, o repórter Pedro Henrique Rabelo conta algumas dessas histórias pra gente. Vamos conferir. São várias as formas do devoto do Pai Eterno entrar em contato conosco e pedir a sua bênção, agradecer ou então pedir uma oração. Uma delas é entrando em contato com os profissionais do nosso call center, que estão prontos para tirar dúvidas. O João Carlos trabalha aqui há 10 meses e já sabe bem o que não pode faltar em um contato com o cliente. Eu acredito que o nosso atendimento aqui na FIP, na Associação Filhos do Pai Eterno, é um atendimento um pouco diferenciado dos outros lugares, porque aqui a gente tem que ter sim uma empatia maior e um acolhimento com os devotos, porque a gente como atendente, a gente se coloca também no lugar e no papel dos devotos que estão ligando. Nós também somos devotos, assim como eles, e nós também nos sentimos responsáveis por essa obra de evangelização. Então acho que é muito importante a gente estar acolhendo com muito carinho todas as pessoas que ligam aqui, pedindo alguma intenção, querendo também estar colaborando com a obra de evangelização. 3506-9800. 3506-9800. É através desse número que todos os devotos conseguem falar com a nossa equipe de atendentes aqui na FIP. E agora, com a TV Pai Eterno, é através desse número que acontecem algumas interações, ao vivo, com alguns de nossos programas. Diariamente, o programa Santo Terço, às 3 horas da tarde, traz a participação ao vivo dos telespectadores. E a intenção é que essa relação aumente ainda mais, já que sabemos que o interesse dos devotos é muito grande. Eles querem que essa palavra de Deus entre na casa deles, porque muitas vezes eles procuram uma graça, uma bênção na sua vida, eles passam por alguma dificuldade e muitas vezes eles ligam também para contar sobre essas graças e essas bênçãos recebidas na vida deles, né? E a gente fica muito feliz, muito contente também de saber que a palavra de Deus está chegando e que realmente o Pai Eterno está agindo na vida desses devotos que ligam para a gente. Se você preferir, o seu cadastro pode ser realizado através do portal
paieterno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 paiet
nas redes sociais do Padre Robson de Oliveira. Você pode ser encaminhado. O João Carlos, com o seu trabalho, ajuda a edificar essa obra. Ele que tem uma relação muito forte com a religiosidade. Desde pequeno, eu fui criado dentro de uma família católica. Minha mãe sempre ia na igreja, me levava junto, então eu tive esse convívio dessa fé no seio familiar também. E quando eu era mais jovem, lá pelos 15, 16 anos, eu comecei a participar de grupo de jovens dentro da igreja. Foi aí que eu me interessei mais em querer colaborar, estar ajudando de alguma forma dentro da igreja. E surgiu também essa ideia de mim poder entrar no seminário e poder fazer esse discernimento vocacional na minha vida. Então, por 5 anos, quase 5 anos, mais ou menos, eu entrei no seminário. Meu intuito era poder estudar para virar padre, mas como tudo faz parte de um processo de discernimento, chegou um momento que eu decidi que queria colaborar mais de outra forma, não dentro do seminário, mas hoje eu acho que me encontro também realizado, colaborando também com a obra do Pai Eterno, aqui na FIP e na minha comunidade, onde eu participo lá perto da minha casa e junto da minha família também. É com essa história que te convidamos a participar conosco. Venha você também fazer parte desse time que só pretende ajudar a quem precisa e fazer o bem sempre. E é através dessa grande família, eu brinco, esse batalhão de atendentes, que você entra em contato conosco, você deixa os seus dados e tem a oportunidade de somar forças nesse projeto de evangelização. Agradecendo a sua fidelidade mensal, agradecendo a você que está sempre ligadinho na nossa programação, acompanhando missas, os terços, as novenas, os nossos programas, tudo que é preparado de uma forma muito especial para que você tenha sempre bem perto aí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, as bênçãos do Divino Pai Eterno sobre os seus projetos. Halel, a palavra de origem hebraica que significa cântico de louvor a Deus. Este foi o nome dado ao festival que acontece todos os anos na cidade de Franca, lá no estado de São Paulo, e que já se expandiu mundo afora. Mas o que muitos não sabem é que o evento veio da inspiração divina de uma devota fiel ao Pai Eterno, a conhecida Tia Lolita. Vamos conhecer na reportagem. Guiada pelo Espírito Santo, Maria Teodora Lemos Silveira, mais conhecida como Tia Lolita, dedica sua vida à evangelização. Desde muito cedo, com muito empenho, ela busca trazer Jesus vivo no meio da juventude. Olha, eu tenho contado que quando a Renovação Carismática Católica na Diocese de Franca completou 10 anos, eu sempre trabalhei com música porque meus filhos são músicos, eu tenho 5. E nós estávamos numa reunião com 2 jovens e tive uma ideia, uma visualização de muitos jovens curtindo música. Não uma música tipo Rock in Rio, mas música com sentido de vida, de amor, de paz, de união. E aí nasceu o Halel. E a senhora imaginou que ia criar essa dimensão toda? De jeito nenhum, nós fizemos para ser 1 ano só. Mas graças a Deus deu tão certo que estamos fazendo o 32º. Inspirada pelo Pai Eterno, ela começou seu projeto com o apoio da família. É a Tia Lolita, né, para todo mundo, né? E assim, eu sou o maior admirador dela, que é uma sonhadora, né, e muito crente, muito Jesus na vida dela durante todo o tempo que eu conheci, que eu aprendi com ela, né? Ela sempre atraiu muitos jovens, né? Sempre apoiou e coordenava grupo. Até os amigos abraçaram o projeto por entender o quanto esse trabalho seria importante. O Halel é isso, né? O Halel hoje ele preocupa
sim, com todas as idades, mas em especial o jovem, que é aquele realmente que precisa mais, é aquele que realmente mais necessita de Deus e que é o futuro, né, da nossa sociedade. Para eles, a simplicidade com que tia Lolita leva tudo é o segredo para tanto sucesso e tantas pessoas convertidas. Falar da tia Lolita é tão difícil porque, nossa, é uma pessoa tão maravilhosa. Nós aqui do Halel temos assim um amor tão grande por ela, porque ela assim, trata a gente com muito carinho, muito amor, como se fôssemos filhos mesmos dela, né? Tanto é que ela tem, né, essa questão da tia Lolita. E ela é realmente tia de todos e assim, em alguns casos é nossa mãe, né? Eu, por exemplo, e a minha esposa Fernanda, e estamos no Halel aí já há 18 anos e a gente tem ela como uma mãe mesmo e até vó dos nossos filhos, né? E são várias as lembranças nos anos de convivência com essa grande cristã. Eu me lembro de quando nós éramos da Renovação Carismática, aí veio para o Brasil a Evangelização 2000. E eu já estava com ela, né? Ela já tinha me elegido como sua filha do coração. E aí nós tivemos a abertura do projeto Evangelização 2000, Franca ficou com o Centro Juvenil, foi aí que foi nascendo toda essa obra e nós fomos a Brasília. E lá em Brasília, então, há mais de quase 30 anos, nós tivemos uma experiência, pela primeira vez ela me colocou num palco para eu falar para mais de 40 mil pessoas e eu falava, tia, eu era jovem, muito insegura, e ela falou, filha, vai que o Espírito Santo está com você. E foi uma experiência de pregação maior, então, né? Hoje, graças a Deus, a gente faz pregação para 100 mil pessoas, não tem problema. Mas naquele momento eu vi o tanto que a tia Lolita confiava em mim e eu sinto que essa confiança até hoje. Acolher a vontade de Deus com alegria é dar um grande passo na fé e foi isso que tia Lolita fez. Criou o Halel e hoje, com o seu projeto, evangeliza milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também fora daqui. A gente vê um monte de padre de vários países aqui, eles falam, nossa, eu não estou acreditando que isso acontece, que isso existe, né? E querem levar o Brasil para fora, o Halel para fora do Brasil, né? E isso acontece demais, né? Uma senhora simples que, por trás de toda a fragilidade, possui uma força de se admirar. Força essa que vem de cima, de Jesus Cristo. Queria mostrar aqui, olha aí que momento lindo que foi eu estar lá em Franca no último sábado e aqui o registro que eu fiz com a tia Lolita. É um amor, gente, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque eu costumo dizer que a tia Lolita é a minha mãe espiritual, porque ela reza pela santificação dos sacerdotes. Então, a tia Lolita, ao Anderson, a todo o povo de Deus, ao Marcelo, Marquinhos, todo o povo de Deus da nossa querida cidade de Franca, que talvez seja a cidade onde o Pai Eterno mais esteve nesse projeto de evangelização das visitas da imagem, que já deu um fruto tão bonito como o módulo Pai Eterno que acontece durante todo o evento Halel. O nosso abraço, as nossas orações e dizer que estamos unidos nesse louvor a Deus. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com o nosso Santo Café. O Dr. Cláudio já está conosco e daqui a pouquinho a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa campanha desse mês especial, Setembro Amarelo, aqui no nosso Santo Café, no programa Pai Eterno. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno.
62 3506 9800. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência e a sua sintonia nesse momento da fé e da informação, nesse momento de bênção e de graça aqui na nossa TV. Está na hora daquele momento nosso especial, onde a gente convida você para um papo interessante e, como é de costume, eu convido você para tomar conosco aquele café abençoado, nosso Santo Café, aqui no programa Pai Eterno. Acho que está aumentando as quitandas aqui e está faltando espaço na mesa. Doutor Cláudio Rogério, bem-vindo, que alegria acolhê-lo aqui no nosso Santo Café, no programa Pai Eterno. A alegria minha, é uma grata satisfação poder estar com vocês e poder contribuir com esse momento, né, de mesa farta e também de um assunto interessante que nós vamos estar comentando e falando. Então, assim, uma grata alegria e agradeço o convite. Eu que agradeço o sim do senhor em poder estar conosco. Até porque, como o senhor disse, a mesa é farta, não só de alimento, mas também de assunto, né? Porque falar de Setembro Amarelo, essa realidade temática e que puxa para uma coisa tão importante, que é justamente essa prevenção. Eu acho que vale mais o cuidado com a vida, né? Do que simplesmente uma prevenção. Do ponto de vista das pessoas que precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas, para não se sentirem sozinhas, né? Tem uma frase que a gente diz sempre na novena do Perpétuo Socorro, onde a gente reza pelas pessoas que estão enfermas, seja elas saúde do corpo ou da alma. A gente diz sempre assim: Senhor, fazei com que elas compreendam que elas não estão sozinhas, nem são inúteis, mas estão crucificadas convosco para a salvação do mundo. Ou seja, todos nós temos um tipo de sofrimento que nos acomete em maior ou menor grau. Doutor Cláudio, como é que a gente lida com o sofrimento? Então, o sofrimento, né, é inerente ao contexto humano. Então, assim, o fato de nós nascermos já implica sofrimento. A gente sai de um ambiente físico e emocional acolhedor, que é útero, e o fato de vir à vida, né, de nascer, já gera sofrimento. Então não há uma possibilidade de viver a existência sem ter a companhia do sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu opto por esse sofrimento no sentido de como vou lidar com ele? Como é que vai ser a minha resposta diante desse sofrimento? Então, assim, o mais interessante a se entender é que a dor vai ocorrer, sim, mas como que eu vou responder a esse sofrimento que essa dor traz? Esse é o grande diferencial. E os transtornos emocionais, os transtornos psicológicos, no caso depressão, no caso suicídio, tudo isso que envolve essa questão toda e a temática do mês, é justamente trazer possibilidades de gerenciar melhor, de lidar melhor com o sofrimento. O próprio Jesus, ele na sua pedagogia, ele vai trazendo para nós recursos de como enfrentar o sofrimento e de como gerenciar melhor. Então, assim, ele não foge do sofrimento, ele nos ensina o enfrentamento. Então, você vai ver, assim, o quanto a pedagogia de Jesus traz recursos psicológicos e emocionais para que a gente possa lidar melhor com isso e ter uma vida um pouco mais de qualidade. Agora, esse mês, a Organização Mundial de Saúde chama atenção para a prevenção ao suicídio, né? Deu-se o nome, de alguma forma, para essa campanha de Setembro Amarelo. E nós vemos iniciativas em todo o país como essa campanha. Aqui na FIP, inclusive, a campanha está sendo trabalhada com ações com todos os funcionários. O assunto é tema desse momento de graça, de bênção e também de uma entrevista que nós tivemos, aliás, de uma palestra que nós tivemos aqui na associação. O Dr. Cláudio, sobre o Setembro Amarelo, vamos trazer para as pessoas o que é essa campanha,
porque muitas pessoas estão vendo aí o lacinho, muitas pessoas estão vendo esse detalhe que está acontecendo, né? Eu acho que tem um VT preparado, era essa a minha dúvida. Vamos então acompanhar, antes do senhor explicar sobre a campanha, vamos acompanhar esse VT então que foi preparado pela nossa equipe. Este mês foi escolhido para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir sobre a saúde mental. Intitulado Setembro Amarelo, a campanha tem ganhado forças. E é para conversar sobre esse tema que o bate-papo de hoje é com a Célia Ferreira. Obrigada por nos receber e para começar, qual o objetivo dessa campanha, Célia? Então, essa campanha iniciou em 2003, que foi um movimento iniciado realmente pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, desde lá que começou a haver um movimento no Brasil e no mundo para lembrar da necessidade de se fazer prevenção ao suicídio. Célia, e como que a sociedade tem visto essa campanha? A sociedade tem aderido à campanha? Sim, a sociedade tem aderido. E há vários movimentos no Brasil, aqui em Goiânia mesmo, existem vários locais que estão desenvolvendo essa temática do suicídio e da prevenção ao suicídio. Embora exista o Setembro Amarelo, eu sempre falo que prevenção do suicídio é algo que deve ser feito o ano inteiro, não só em setembro. Precisamos falar, precisamos conhecer para poder prevenir o suicídio. Como tem funcionado essas campanhas? Olha, as campanhas geralmente desenvolvem uma atividade científica que compreende mesas redondas, conferências, palestras, atividades direcionadas ao público em geral, aos jovens, aos familiares. O objetivo maior é conscientizar a população dos riscos e das possibilidades de prevenção ao suicídio. Dona Célia, qual o papel da família diante desse projeto que é tão importante ser debatido? Pois é, a família tem um papel importantíssimo, né? Ela pode identificar mudanças na pessoa, ela pode criar condições para que os seus filhos, os seus membros da família, não só filhos, né? Adultos também, possam falar das suas preocupações. O que é que nós falamos muito assim? Muita gente me pergunta, é importante falar nas escolas sobre suicídio? Eu digo na família eu digo mas nós temos que ficar atentos à necessidade de abrirmos espaço nas famílias, nas escolas, para ajudar as pessoas a crescerem com otimismo, né? É uma escola que oprime, é uma família que exige muito, então é importante que as pessoas tenham na família um espaço para poder falar das suas fraquezas, dos seus medos, das suas dúvidas, e não fique escondendo e sofrendo, e isso toma uma dimensão grande na cabeça dela, e às vezes ela acha que não vai conseguir enfrentar os desafios da vida. Então, a família que se comunica, que observa seus filhos, que observa mudanças, porque tem família, tem pais que são tão ocupados que não percebe realmente que o filho ou a filha está mudando, está se isolando, está dando respostas agressivas, e eles acham que tudo isso é por conta da adolescência, não é? E na realidade não é. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que não está sendo dita, mas está sendo sentida e vivenciada. Doutora, então, aproveitando essa conversa, deixa um recado, uma mensagem para quem acompanha. Então, nós estamos no Setembro Amarelo, mas temos que tornar amarelo todos os dias, todos os meses do ano, porque é importante falar de suicídio. Há um tabu muito grande falar de morte, de suicídio mais ainda, mas precisamos conhecer o assunto para poder prevenir. E diante de um sofrimento psíquico que é comum às pessoas, claro que cada uma vai vivenciar a vida de formas diferentes, mas poder falar ou ser ouvida é muito importante, ser acolhida na sua dor é muito importante. Ninguém deve se isolar, ninguém deve achar que o seu problema é o maior do mundo e que ninguém vai ser capaz de ajudar. Procure ajuda, pense
e tente achar razões para viver. Isso que é muito importante na vida. Nós vivemos, estamos aqui para funções, para cumprir coisas na vida. Então, por que nós estaremos aqui? Vamos pensar nas possibilidades que nós temos internamente, dentro da nossa vida, do nosso mundo interno, de estratégias que nós temos, que se não temos, vamos fazer tudo para adquiri-las, porque nós precisamos saber enfrentar a vida de maneira positiva, de maneira a pensar que há sempre saída para problemas, né? Quaisquer que sejam eles. Mas é importante também não se fechar, poder compartilhar, poder dividir e poder escutar e ser escutado. Muito obrigada por nos receber, doutora. Eu que agradeço essa oportunidade de se abrir um espaço para se falar de prevenção do suicídio. Não é só de suicídio, mas é sobre a possibilidade de fazermos prevenção. E é um assunto muito importante que precisa ser debatido porque afeta pessoas de todas as idades. É isso mesmo. Doutor Cláudio, Rogério, como é que as pessoas, então, podem entender melhor esta campanha que está sendo encampada em todo o país do Setembro Amarelo? Então, padre, uma coisa que você tem que se entender é o seguinte. Essa campanha tem a intencionalidade de trabalhar uma temática que é muito complicada no ser humano, que é tratar sobre morte, né? E prevenção de morte. A gente fala muito sobre vida, né? Falar sobre vida parece que é mais prazeroso, parece que se sente mais confortável. E o Setembro Amarelo é justamente trabalhar sobre questões da morte, em especial pessoas que tentam com a própria vida, né? Então, assim, trabalhar sobre morte é necessário, falar sobre ela e prevenir a respeito, acerca da questão de tirar a própria vida, quais são as motivações para isso, quais são os desencadeadores disso tudo e a prevenção. Então, assim, acontece o tempo todo, as pessoas tiram a própria vida. Teve o último caso agora de um pastor, né, que muito jovem e se matou. É a última informação que nós temos. Não se fala, e a mídia tem algumas orientações de não falar de suicídio. Existe uma legislação no Brasil para que havia até então, quando essa legislação foi sancionada, de que mídia sobre suicídio incentiva ou encoraja possíveis suicidas, né? Então, eu fico vendo agora uma contradição, porque a campanha Setembro Amarelo chama atenção justamente para o contrário, que é preciso falar sobre o assunto, né? Para desmistificar, para tirar esse tabu, porque sim, falar sobre a morte é necessário para prevenir e uma forma para preservar a vida. Então, assim, essa questão de não falar acaba talvez sendo uma forma equivocada, porque as pessoas precisam de orientações, porque quando estou lidando com a problemática na minha família, eu não tenho talvez recursos para isso, né? Então é necessário e é um tempo oportuno de falar sobre morte e enfatizar a vida. Agora, é preocupante porque quando a gente vê os números da Organização Mundial de Saúde, a gente vê que no mundo cerca de 800 mil pessoas, né, morrem por causa do suicídio. E é a segunda maior causa de morte entre os jovens, né? Adolescentes e jovens. Sim, porque eles são, de uma forma ou de outra, mais fragilizados, né? Esse fenômeno mundial, esse fenômeno cultural, ele está muito presente agora. Obviamente que existem algumas coisas que são desencadeadoras, que são provocativas desse comportamento. Certo. Agora, diante dessa situação, e aqui eu coloco tanto o que eu recebo no confessionário, mas também o que o senhor também deve receber lá no consultório. Pais e mães, às vezes aqueles que lidam com jovens na sua educação, no seu dia a dia, como essas pessoas podem, primeiro, identificar uma pessoa que está mudando o seu comportamento, né? E como é que elas podem identificar e ajudar? Porque às vezes não se leva a sério esses primeiros indicativos de uma pessoa com ideias, né, de suicídio, de dar fim à própria vida. Então, precisamos estar muito atentos à questão dos sinais e dos sintomas. Né? Nada é o acaso, nada acontece da noite para o dia. Vão tendo sinais acerca disso. A criança ou adolescente vai sinalizando no seu comportamento o que de repente está ocorrendo dentro dela, né? Então ela vai falando sem usar palavras, com atitudes. Por exemplo,
né? Ela começa a ficar com um comportamento mais isolado, mais triste. Ela foge do convívio social, né? Porque quando ela se coloca na questão social, ela tem que se posicionar. Então, se ela não está feliz, ela não está alegre, isso vai fazer uma grande exigência para ela. Então, a perda também do seu desempenho escolar. Então, o desempenho escolar começa a diminuir. Comportamentos de automutilação. Então, ela começa a se cortar, seja com canivete, seja com gilete, seja com qualquer coisa que gere lesões no corpo. Então, esses indicativos, esses sinais, é de que alguma coisa está ocorrendo. Ela perde também o cuidado pelo próprio corpo. Ela começa a ter um descuidado que você percebe que não está normal. Ela deixa de tomar banho, ela deixa de se alimentar, ela perde o interesse para aquilo que é próprio da idade. Então, assim, ela deixa de ir em festas, ela deixa de ir em reuniões, ela deixa de ter essa conexão com o mundo e começa a se fechar. Em alguns casos também ela começa a verbalizar, falar a perda de interesse, a perda de esperança, a perda de sentido da vida. Então são sinais que a criança e o adolescente vão gerando. Eu tenho que estar atento porque como cuidador e como pai, eu não posso achar que é uma fase. Eu não posso achar que isso é uma frescura, uma bobagem, né? Uma frescura. Algo está sinalizando. Lembra aquele ditado? Sim. Aonde há fumaça, há fogo. Né? E diante desse momento, dessa situação, quando a gente é procurado no questionamento, muitas pessoas também se sentem incapazes de ajudar, né? Se sentem incapazes de ajudar no sentido de como melhor cuidar daquele jovem, como melhor colaborar para que ele saia dessa situação. Quando buscar ajuda? Então, que hora que eu vou buscar ajuda como pai ou como cuidador? Uma coisa é certa, padre. Primeira coisa a ser feita, eu preciso fazer uma escuta profunda, né? Isso só é possível quando se há uma conexão entre pai e entre filhos, se essa rede de apoio familiar e se essas relações são viscerais. Assim como o Baum fala que a sociedade está muito líquida, então nós estamos muito superficiais, nós estamos muito distantes, mesmo estando dentro da própria casa. Então, o que fazer? Então, fazer uma escuta profunda, tá? Será que esse lamento que meu filho está dizendo, será que essa coisa de, não estou bem, eu não estou interessado mais, vontade de morrer, eu preciso escutar. Então, se eu escuto, se eu amparo, se eu acolho, ok. O que fazer? Se eu não sei o que fazer, eu preciso buscar quem saiba. Aí entra o profissional da saúde, que é o psicólogo, o psiquiatra. Eu vou buscar, então, recursos quando me falta. Então, se me faltam recursos como recursos profissionais, eu preciso buscar. A fé também se encaixa, porque a fé nesse momento vai trazer um amparo e a pessoa vai se sentir amparada emocionalmente, espiritualmente e traz essa questão do quê? Da questão do sagrado, né? Eu não sou tão limitado, eu não sou tão finito. Então, isso ajuda também. Então, é buscar recursos fora de mim com profissionais. Certo. De um modo especial, Thalita, como é que está aí as nossas redes sociais? Você tinha me falado que alguém já tinha enviado uma questão aqui para o nosso Santo Café, para o Dr. Cláudio Rogério. Vamos acompanhar nossas redes sociais aí? É isso mesmo, Padre Wellington. Todo mundo ligadinho aí no nosso Santo Café de hoje. E a Angélica Iomar escreveu aqui para nós que assiste a TV Pai Eterno todo dia e também durante a noite quase toda, porque ela passa por um problema aí de insônia e muita ansiedade. Ela, inclusive, pede oração pela saúde dela e pergunta, né, para o Dr. Cláudio. Gostaria de fazer uma pergunta. A ansiedade causa choquinhos dentro da cabeça? Ela diz que está sentindo aí uns choques dentro da cabeça e quer saber do Dr. Cláudio se isso tem a ver com ansiedade. Diz que é uma sensação de choque como aquele que acontece durante alguns tratamentos de fisioterapia, Dr. Cláudio. Então, vamos compreender essa questão da sintomatologia. Qualquer quadro, qualquer doença, para que possa ser avaliada clinicamente, é preciso que tenha no mínimo 5 sintomas. Essa questão dessa sensação física que ela tem de choquinhos, pode ser que seja em relação à ansiedade, sim, mas isso é muito pouco para dizer que é um quadro sintomatológico de ansiedade. Então precisa ter 5 sintomas. No caso da ansiedade, é a síndrome do pensamento acelerado, agitação motora, sofrimento antecipatório das coisas que vão acontecer, porque quando se fala de ansiedade, tem muito a ver, está sempre ligado à questão do meu desempenho.
Então, assim, o que eu vou fazer me gera uma enorme ansiedade. Então, a ansiedade está nesse processo aí. Então, eu tenho que avaliar. Aumento de apetite, insônia, são vários sintomas que acompanham o quadro de ansiedade. Se eu tiver no mínimo 5, eu posso dizer então que eu estou com ansiedade ou posso estar caminhando por uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ou um pânico. Então, sim, tem que ser feita uma avaliação. E para fazer avaliação, precisa de um acompanhamento de um profissional. Pode ser que seja esses choquinhos, mas é além disso, não é apenas um sintoma. Agora, também as pessoas devem se perguntar sobre a questão de remédio, né, de medicamento. Diante de um quadro de enfermidade, seja ela psíquica ou seja ela mais do ponto de vista físico, né, como é que a pessoa pode entender o tratamento? Vai ser por via de medicamentos, ansiolíticos, etc., porque nós vemos isso em lugares que acontecem, por exemplo, grandes catástrofes, né? Aconteceu lá em Brumadinho e entre as matérias que nós vimos na mídia foi o aumento de pessoas que procuraram uma medicação por ansiolítico. Isso também aumentou o número de pessoas que tentaram suicídio. Essa tristeza que consome a gente não é simplesmente o remédio que tira o meu modo de pensar. Mas esse é um caminho também, doutor? Então, o que acontece? A forma de tratamento, ela tem os seus caminhos. Então, quantos mais caminhos nós buscarmos para o tratamento, melhor a qualidade emocional e a qualidade de vida. Então, dentro do contexto da ansiedade, do suicídio e de todos os transtornos que a gente possa imaginar, o tratamento medicamentoso, ele vai fazer o quê? Vai fazer que naquele momento seja feita a retirada da sintomatologia que gera sofrimento para dar suporte para essa pessoa caminhar dentro de um processo de ajuda. Mas só a medicação não é eficaz. Ela vai tirar os sintomas que geram sofrimento. Mas aí entra um outro processo que seria a terapia. Porque o que acontece? Muito do que gera meu sofrimento são as demandas emocionais. São os traumas, são as feridas, é a minha inabilidade de lidar com a frustração, é a minha dificuldade de lidar com o sofrimento. Remédio não alcança essas instâncias mentais e não nos ensina a lidar com a vida. Então, sempre a ajuda é acompanhada de vários fatores: medicamentoso, comportamental e espiritual. Então, essa junção de ajuda traz uma qualidade para a pessoa. Obviamente, cada uma dessas ajudas tem um tempo. Então, a medicação, no mínimo 6 meses a 1 ano a 2 anos. Mas é feita a retirada. Mas se retirar e não fazer com que essa pessoa aprenda a lidar com a própria vida, ela vai ficar dependente do remédio, porque não tem outro recurso. Então, as ajudas são multifacetárias, né? Então, assim, ela não é apenas um aspecto. Se eu fico só na medicação, aí eu perco em relação a lidar com isso aí, que é a terapia que favorece. Eu tenho que buscar também a questão espiritual. Então, são várias coisas dando suporte para essa pessoa sair e ter vida digna. Tá certo. Doutor Cláudio, o senhor trouxe aqui 2 elementos que eu fiquei muito grato, mas eu quero mostrar para as pessoas, né? O primeiro é um livro, Reconstrua Sua História, Reconstrua Você, uma análise profunda do caminhar. Eu quero mostrar aqui para o pessoal de casa. Isso, Reconstrua Sua História, Reconstrua Você, Dr. Cláudio Rogério. E fala um pouco para a gente, doutor, o que essa obra nasceu de uma experiência, de um propósito, porque o livro é sempre um filho, né? E ele tem um motivo pelo qual ele existe. Tem as características que acompanha, né? Ou seja, o Reconstrua Sua História, Reconstrua Você, ele nasceu de uma experiência, né? Minha, mas também do consultório, de pessoas que me buscam, porque boa parte da população que me procura é da igreja, são pessoas cristãs. O Reconstrua Sua História, Reconstrua Você trabalha temáticas como deserto interior, né? Por que eu deixo de sentir a Deus? Por que eu não sinto mais a Deus? Por que esse Deus está tão distante? Madre Teresa chama isso de aridez espiritual, né? Aridez espiritual. Aí então tem o deserto interior, tem também a respeito do silêncio de Deus, porque Deus se cala e não fala. Qual que é a intencionalidade disso? Invernos existenciais. Então tudo que envolve a questão temática do processo de caminhada junto com a psicologia. Porque existem respostas diante daquilo que, né, as teodiceias que o ser humano tanto busca, essas respostas humanas frente à experiência do sagrado. Certo. E aqui é um DVD. Não desista de ser família.
Esse DVD, ele trata o quê? Então, o DVD trata da questão familiar, porque hoje as pessoas têm uma conduta de desistir de tudo. Então, em relação à família, não desistir, fazer um enfrentamento, talvez seja a melhor opção, e é a melhor opção, né? Então, sim, eu falo sobre adultério, alcoolismo, eu falo sobre violência doméstica, eu trago essa temática psicológica e também num olhar cristão, num olhar de fé. Como que eu vou resgatar essa família misturada a tanto caos, a tanto sofrimento? Como ter resiliência? Como enfrentar tudo isso e superar? Agora eu estou vendo aqui, o senhor também é ministro da Eucaristia? E da Palavra. E da Palavra? Também. E como psicólogo, como é que o senhor concilia a fé com a ciência? Então, a fé com a ciência, elas conseguem se dialogar. Existe um diálogo entre psicologia e fé. E se você for para analisar, a forma como Jesus vai gerenciando a Boa Nova, né, o Evangelho em si, é pautado em questões humanas, psicológicas, mas trazendo um diferencial que é justamente assim, a experiência, a hierofania. Deus dentro desse processo, porque a psicologia faz parte da dinâmica humana, da psique humana. E quando nós experimentamos a Deus, isso vai junto conosco. Então, falar de psicologia e conciliar fé é possível, mas é preciso ter disposição para isso e se desprender de algumas coisas, mas isso é todo um processo, mas faz parte. Doutor, fiquei muito feliz de acolher o senhor aqui, doutor Cláudio Rogério Vieira de Souza, psicólogo, uma alegria, e eu espero ter outra oportunidade em um outro momento para a gente poder abordar mais um pouco do seu saber e partilhar com os nossos telespectadores. É uma alegria poder estar aqui com vocês, espero que o que foi dito, falado, possa ter alcançado você. Então, sim, muito obrigado, Deus abençoe o Senhor, tamo junto. E aí? Tá certo. Só para poder relembrar as redes sociais do senhor? As redes sociais. Caso vocês queiram me acompanhar, né, todo o meu trabalho, todo dia tem postagens, conciliando psicologia e fé, no Instagram, @dr.claudio, dr de doutor, @dr.claudio. No YouTube tem vários vídeos, tá? Vários vídeos com temáticas de carência, de depressão, ansiedade. Dr. Cláudio Rogério. Só vai entrar lá, seguir, dar o seu like e tamo junto. Tá certo. Muitíssimo obrigado, então, doutor Cláudio. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. De volta aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, depois do nosso Santo Café, falando de temas importantes, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e o cuidado com a vida, né? Muita gente, e eu acredito que em cada uma das nossas famílias, tem sempre aquela pessoa que precisa da nossa atenção, numa mudança de comportamento, numa realidade diferenciada, seja dos filhos, seja dos pais, seja de alguém que a gente quer bem. Notar isso e dialogar sempre é o melhor remédio, sempre é o melhor caminho. Dialogar, conversar, para que a pessoa note que ela não está sozinha. Às vezes a gente vive numa casa cheia de gente, mas ao mesmo tempo está sozinho. É preciso conviver mais e dialogar sobre essas realidades, principalmente na mudança de comportamento, como disse o Dr. Cláudio Rogério. Domingo é dia de filme na TV Pai Eterno. Às 2h30 da tarde, na sessão Ágape de cinema, você vai assistir ao filme Felipe Neri, Prefiro o Paraíso.
O longa conta a história de São Felipe Neri, santo que fundou a Congregação do Oratório e uma congregação religiosa de padres empenhada para a educação dos jovens e órfãos. E o repórter Pedro Henrique Rabelo conversou com o padre Jefferson Nunes, que explicou melhor quem foi São Felipe Neri. Vamos conferir. Olá, você que acompanha a TV Pai Eterno. Durante essa semana vamos acompanhar mais um filme evangelizador. Felipe Neri, Prefiro o Paraíso. Estou aqui para te convidar, marque na sua agenda nesse domingo, mais um filme que vai contar uma história de uma pessoa, de um homem, de um santo importante da nossa Igreja Católica. E para despertar a sua curiosidade, ao meu lado, o missionário redentorista, o padre Jefferson Nunes. Padre, bom tê-lo pela primeira vez, né, na TV Pai Eterno, para falarmos sobre esse homem importante da Igreja. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Pedro. Minha saudação também se estende a você que nos acompanha pela Rede Pai Eterno de televisão. Falar sobre São Felipe Neri é falar sobre a santidade da Igreja. São Felipe é considerado o santo da alegria. Ele nasceu em 1515 na cidade italiana de Florença. Pertencia à nobreza. Seus pais eram comerciantes. E em determinado tempo da história, seus pais perderam tudo após um incêndio. E ele se viu obrigado a morar com um primo rico. E nesse período, São Felipe Neri, ele não se vê inclinado para os negócios, mas sim para uma vida de oração, uma vida ascética, uma vida mais contemplativa e direcionada a Deus. Essa é a principal missão que São Felipe nos deixou, a importância, o poder da oração. O filme vai tratar sobre isso? Também. São Felipe Neri nos aponta para três coisas: o amor à oração, à contemplação, o amor à Igreja e também à caridade, que são importantíssimos dentro da nossa comunidade de igreja. Ou seja, desde muito pequeno, São Felipe Neri vivia a experiência de oração. Desde muito pequeno, São Felipe praticava a caridade e defendia com muito amor a sua Santa Igreja. São Felipe também tinha uma preocupação toda especial com as crianças, os jovens. Como isso aconteceu na vida dele? Então, ele viveu num contexto onde as crianças ficavam praticamente abandonadas. Então, ele precisava criar um espaço, adequar um local para que essas crianças, esses jovens, tivessem alguma ocupação. Então, ele criou os oratórios, que eram espaços onde se eram oferecidos oficinas e atividades para essas crianças, esses jovens, ocuparem o seu tempo. E aí, por que Felipe Neri se tornou São Felipe na igreja? A igreja, em sua natureza, é convidada a ser santa. A exemplo de Jesus, que é a encarnação da santidade de Deus. E nós, como seguidores de Jesus, nós como filhos no Filho, então nós somos convidados à santidade. Ou seja, São Felipe Neri, em sua vida, buscou viver tudo o que Deus pedia dele. Confiou em Deus e buscou fazer a vontade de Deus. Trazendo para a nossa realidade atual, como a gente pode aproveitar as lições, os ensinamentos deixados por São Felipe hoje. São Felipe Neri, ele está muito de acordo com o nosso Papa Francisco. Então, ele nos aponta para essa igreja em saída, que busca as ovelhas perdidas, busca as ovelhas que não estão dentro do rebanho. Isso também é santidade. E nada mais que fazer o que Deus quer de nós com alegria. Ou seja, no nosso dia a dia, nas coisas simples da vida, buscar perceber qual que é o sinal de Deus, qual que é o chamado de Deus para mim e, sobretudo, buscar reconhecer a presença de Deus nos pequenos. Padre, esse é um filme para reunir a família e assistir todo mundo junto? Sim, porque toda a igreja é chamada à santidade e nada melhor do que ver a vida dos santos. E São Felipe é motivo de alegria porque ele nos aponta para o paraíso que nós devemos tentar começar a fazer com que aconteça no hoje da história. O senhor vai assistir o filme? Com certeza. Já assistiu? Já assisti. Então deixa o convite, já que o senhor não conta o segredo do filme, mas convide as pessoas, deixando aí um
um gostinho de quero mais para eles, para todo mundo poder acompanhar. Então, caro telespectador da Rede Pai Eterno de televisão, São Felipe é um santo dos nossos dias. Reúna a família, vamos fazer esse momento. Compre a pipoca e tenhamos uma boa sessão de filme. Convite feito pelo padre Jefferson Nunes. Até a próxima, padre. Tchau, tchau. Não deixe de prestigiar mais esse filme evangelizador na tela da nossa querida TV Pai Eterno. Tá aí o convite, São Felipe Neri, Prefiro o Paraíso, este homem que de fato revelou a alegria no cuidado com os jovens e órfãos daquele momento no interior da Itália e que nos deixou um exemplo de santidade a partir da alegria. Chegou o momento de conferir mais um pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório. No pensamento de hoje, nós vamos ver o que Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina. Ele nos diz, abre aspas, Deus é o objeto principal da esperança cristã. A Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a nossa esperança está em Cristo, podemos estar seguros que não ficaremos frustrados. Ele é o amigo perfeito. Nunca nos abandona, nem trai a nossa confiança. Coloque os seus sonhos, as suas expectativas, os seus medos, os seus desejos nas mãos de Deus e fique submisso à sua perfeita vontade, porque a vontade de Deus é a nossa alegria. Aquele que confia em Deus e lhe entrega a sua vida tem no seu coração uma esperança genuína que não pode ser abalada. Todo mundo tem esperança, mas às vezes a vida pode atrapalhar esse sentimento de alguma forma e pode ser difícil manter essa esperança. Há muitos versículos da Bíblia que nos falam sobre a esperança e esses versículos nos encorajam a nos lembrar o quanto temos que esperar. A nossa esperança é de que depois de termos vivido essa vida para com Jesus, seremos com Ele e estaremos com Ele eternamente. E para isso, nós vivemos nesse mundo. Isso requer que não tenhamos o nosso foco nas coisas da terra, mas que tenhamos o nosso coração ao alto, colocado junto do coração do Divino Pai Eterno. É chegado o momento especial do nosso programa em que nós pedimos a bênção aos nossos associados, para os nossos associados. Thalita, vamos colocar a participação daqueles que estão ainda participando do nosso programa através das redes sociais. Isso mesmo, Padre Wellington. Teve um recadinho aqui da Andréia Camilo pedindo oração por uma cirurgia que ela deve estar fazendo já, né? Ela colocou que a cirurgia seria hoje às 9h30 da manhã, deve ter começado há pouco tempo. Então a gente pede aí as bênçãos do Pai Eterno pela saúde, pela recuperação da Andréia Camilo. Ana Cláudia Pinheiro, de Alagoinhas, na Bahia, pede pela união no casamento. A Mariluce Freitas pede oração pela sogra, que está internada depois de ter passado por uma cirurgia de apendicite. Ela não tem previsão de alta. A Mariluce pede também por ela mesma, que está grávida de 9 meses, e pede aí as bênçãos do Pai Eterno para o parto, para que o bebê venha com saúde. E eu deixo aqui um beijo muito especial para o seu José Ferreira de Faria. Ele que é lá de São Roque de Minas, ligou no Santuário Basílica na semana passada, falou com as meninas lá da secretaria. Seu José, as meninas me passaram seu recado, ele disse que gosta muito de me assistir, que rezou muito por mim durante o meu tratamento e que está acompanhando aí o programa Pai Eterno. Então, seu José Ferreira de Faria, de São Roque de Minas, em Minas Gerais, o meu beijo para o senhor, o meu agradecimento por todo o carinho e quero ter você sempre aqui conosco no programa Pai Eterno, Padre Wellington. Tá certo. Lembrando também, Thalita, de todos os nossos associados, aqueles que disseram sim à evangelização, não é mesmo?
É isso mesmo, milhares de devotos, milhares de associados à FIP que comentam sempre, que participam sempre conosco, e é hora também de lembrar aí o telefone, não é? Da FIP, do call center, dos atendentes que estão esperando por sua ligação. Se você ainda não é associado, é só entrar em contato pelo 62 DDD 3506-9800. Se você preferir, também pode se associar pela internet. É só acessar o nosso portal paieterno.com, preencher lá com os seus dados pessoais, endereço, telefone, nome completo, e logo você vai se tornar um sócio da FIP, ajudar nas obras de evangelização e ainda receber a cartinha mensal do Padre Robson de Oliveira com uma mensagem muito especial. Agora vamos nos aproximar aqui, Thalita, desse lugar especial da nossa oração, para que juntos possamos pedir a bênção para todos os nossos associados. Do coração do Pai Eterno brota as bênçãos de que necessitamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós os agradecemos por todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família, que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos vossa bênção e proteção a cada um que faz parte desta família de amor. Concedei que por vossa generosidade alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas, que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e a exercer a caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos juntos nos consagrar ao Divino Pai Eterno, lembrando que nós consagramos as necessidades, nós consagramos as famílias, nós consagramos tudo o que somos e temos ao Pai. Thalita, vamos colocar aquelas cidades e aquelas pessoas que nós queremos consagrar no dia de hoje. A Dora Rabeck Bueno, de Itapira, em São Paulo, pediu uma proteção especial do Pai Eterno porque vai passar por uma cirurgia hoje. O Pai Eterno te abençoe, então, Dora, que dê tudo certo no seu procedimento. A Vitória Oliveira, de São Paulo, capital. A Nilza Maria Schaufler, de Rio do Sul, em Santa Catarina. Josemar Kennedy, de Santa Maria do Cambucá, no Pernambuco. A Maria Elisângela de Souza Cavalcante, do Rio de Janeiro, capital. A Márcia Prates, de Tororó, na Bahia, e a Maria Célia Alexandria, de Pirinópolis, interior aqui de Goiás. Tá certo, vamos louvar e bendizer a Deus por todos os que participaram. De fato, não dá para a gente registrar a participação de todo mundo, mas se sinta abençoado, alcançado através dessa consagração ao Divino Pai Eterno, porque rezamos por você e com você neste momento. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja.
pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Tenha a certeza e tome posse dessa graça, dessa bênção que o Pai lhe oferece por mais esse dia. Thalita, muito obrigado pela sua participação, a você e a todos os que interagiram conosco pelas redes sociais. Obrigada, Padre Wellington. Uma alegria muito grande ter estado aqui em mais um dia. Obrigado a você que participou conosco pelas redes sociais, deixou o seu recadinho, a sua mensagem. Que o Pai Eterno te abençoe em mais um dia. E fique com Deus, Padre Wellington. Até amanhã estaremos de volta com mais programa Pai Eterno. Tá certo, até amanhã com a graça e a bênção do Pai Eterno. Vamos pedir esta bênção especial para todo o povo de Deus que está ligadinho conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em amor e bondade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe, os anjos te protejam. Saúde para os vossos corpos, paz para as vossas almas. Até amanhã com as bênçãos do Pai Eterno.